resolução de questões. Hoje vamos encerrar a parte de processo penal, a última questão do exame de ordem unificado 2010-2. Vamos à questão. Ao final da audiência de instrução e julgamento, o advogado do réu requer a oitiva de testemunha, inicialmente não arrolada na resposta escrita, mas referida por outra testemunha ouvida na audiência. O juiz indefere a diligência, alegando que o número máximo de testemunhas já havia sido atingido e que, além disso, a diligência era claramente protelatória, já que a prescrição estava em vias de se consumar se não fosse prolatada logo a sentença. A sentença é proferida em audiência, condenando-se o réu a pena de 6 anos em regime inicial semiaberto. Com base exclusivamente nos fatos acima narrados, assinale a alternativa que apresente o que alegaria na apelação o advogado do réu, como pressuposto da análise do mérito recursal. Neste caso, estamos falando de um advogado que pleiteia que seja ouvida uma testemunha. Porém, a testemunha não foi arrolada na defesa, que é o momento adequado para que o advogado indique o número de testemunhas que irão ser ouvidas. Pois bem, há um limite determinado por lei. Em regra, procedimento ordinário são 8 testemunhas. Pode ser, portanto, que há mais testemunhas do que estas 8. E o advogado, então, ao arrolar as testemunhas, indique o número de 8. Uma destas testemunhas, ao depor, menciona uma terceira pessoa. Diz: esta pessoa realmente estava próxima dos fatos e ela sabe mais do que todos os que aqui estão. Esta testemunha é chamada de testemunha referida. Testemunha referida. E o juiz poderá ouvi-la, caso entenda necessário. Talvez, nesta parte, é o que vai gerar conflito na resposta indicada como gabarito oficial. Por quê? O juiz não está obrigado a ouvir a testemunha. Ele pode dar-se por satisfeito. O juiz, no caso, proferiu a sentença, alegando que a prescrição iria acontecer. Então, este ponto é essencial para encontrar a resposta, vamos chamar de mais adequada, a resposta requerida, a resposta pretendida. Vamos grifar, então. O argumento do juiz era a prescrição. Não que ele estava satisfeito que os fatos já estavam provados. Com base nisto, o examinador quer que o advogado do réu apresente, veja, como pressuposto da análise do mérito recursal, pressuposto da análise do mérito recursal, o que é que será alegado. E aí nós temos
4 alternativas. Primeira, a redução da pena ou a fixação de um regime de cumprimento de pena mais vantajoso? Vamos deixar como interrogação. A anulação da sentença para que outra seja proferida em razão da violação do princípio da ampla defesa? Talvez. A reinquirição de todas as testemunhas em sede de apelação. Não é necessário que todas as testemunhas sejam ouvidas novamente, até porque o juízo é o mesmo. Portanto, esta previsão não está disposta em lei. Letra D. A anulação da sentença para que outra seja proferida em razão da violação do princípio da ampla defesa. Veja que até aqui é uma cópia da letra B, idêntica. Vamos ver o restante. Com a correspondente suspensão do prazo da prescrição, de modo que o órgão adquém se sinta confortável para anular a sentença sem gerar impunidade no caso concreto. É possível que o tribunal suspenda o prazo da prescrição? Não. O tribunal não tem tal poder no caso. E nem mesmo poderia suspender o prazo da prescrição alegando prescrição ou eventual prescrição do caso. Isto não é previsto em lei. Por que nós fazemos isto? De colocar interrogações e continuando as questões. Porque nós vamos raciocinando e não decorando a resposta. Talvez a dúvida que eu entenda, que eu ache que alguns tenham, não seja a mesma dúvida de outros. Mas, como já estamos há bastante tempo lidando com provas e concurso e cursos preparatórios, mais ou menos as dúvidas acabam sendo as mesmas. Então ficamos entre a letra A e a letra B. Qual das duas é a alternativa correta? Pedir a redução da pena ou a fixação de um regime de cumprimento de pena mais vantajoso ou pedir a anulação da sentença? Voltemos na questão. Candidato de prova não pode ter preguiça. Se tiver preguiça, será vencido pelo cansaço e marcará a alternativa que vier primeiro à cabeça. É preciso reflexão. Olhe o que é pedido. Com base exclusivamente nos fatos, assinale a alternativa que apresente o que alegaria na apelação como pressuposto da análise do mérito. Aí encontramos a resposta. Por quê? Enquanto a letra A está falando de pena, de regime de pena, de cumprimento de pena, a letra B está falando em anulação da sentença. Portanto, a letra B está querendo discutir o mérito. Qual é o mérito? Se o réu deve ser condenado ou absolvido. A letra A não está falando do mérito da causa, está falando da consequência de uma condenação, de um dos efeitos da condenação, que é a pena. Portanto, restou a letra B como a mais correta. Encerramos hoje, portanto, as questões comentadas, comentamos todas as questões de penal, de processo penal, do exame da ordem.
estamos dando prioridade no momento para o exame da ordem, diante dos pedidos dos nossos alunos. Aceitamos sugestões de provas, de comentários de outras provas, também de outras matérias. Podem mandar para nosso e-mail, podem postar mensagens no blog, ou seja, vamos participando conjuntamente. Dessas duas provas, o que eu tenho a dizer aos doutores? 90% da prova é baseada em artigo de lei, a chamada lei seca. Nós tivemos aí uma ou outra questão exigindo doutrina, como uma das primeiras questões de penal, tratando da teoria do concurso material, de aumento da pena. Depois nós tivemos, na aula passada, o conceito de emendácio, ou melhor, de mutatio libelli, e aí nós estudamos também a emendácio. Nós tivemos hoje uma questão baseada na violação do princípio da ampla defesa. Esse foi o argumento utilizado na letra B. Qual é a dica que podemos dar? O candidato deve estudar somente a lei seca, porque é 90% da prova? Olha, às vezes por uma questão, o candidato pode ser reprovado. Vale a pena estudar princípios. Sempre vai cair uma questão de princípio. Estamos falando de uma matéria. E a prova não é composta de uma matéria, são de várias matérias. O estudo dos princípios, como este, por exemplo, princípio da ampla defesa, também pode ser solicitado em constitucional, em processo civil. Então, vamos colocar que numa prova seja pedido expressamente 5 princípios, o que não é de se duvidar. Com relação à doutrina, estudar para concurso ou para o exame da ordem, isto de uma maneira geral. Devemos estudar por resumos qualificados, obviamente, com informação confiável, manuais e até mesmo alguns curso de penal, de processo penal, mas o candidato deve tomar cuidado para não se aprofundar demais. Porque, ao se aprofundar demais, ou por gostar de uma matéria, ou pelo candidato ser muito metódico, não dá tempo suficiente para armazenar e memorizar toda a matéria. Então, vale a sugestão de um bom manual, de um bom resumo, no máximo um curso. Não é hora de lermos tratados nestes momentos. Depois da aprovação, aí o candidato vai se aprofundar. O que vale a pena, então? Ficar decorando o artigo de lei? A memorização é essencial. Mas decorar por decorar acaba gerando uma memória frágil. E a quantidade de artigos que vamos ter que decorar é uma quantidade, só não é infinita porque podemos contar, mas a quantidade é muito grande. O ideal é entender o que você está lendo. Não adianta ler, vamos pegar como exemplo, Código Civil, 2.000 artigos. Como decorar parágrafos, incisos, alíneas? É muito difícil. Então, através de uma aula, hoje temos várias possibilidades de aulas, aulas presenciais, aulas telepresenciais, videoaulas, audiolivro, livro escrito, temos o Google, que basta digitar uma palavra, um princípio, que ele nos mostra a quantidade de textos. Lembrando sempre que é sempre necessário observar a fonte.
porque a internet, às vezes, pode ser o inimigo, trazer uma questão errada, uma informação equivocada, ou até mesmo uma informação não equivocada, mas defasada. Então tomem muito cuidado com isto. São estes detalhes que fazem a aprovação. Disciplina acima de tudo e organização do material a ser estudado. Não adianta querer ler 5, 10 autores. É preciso selecionar. Selecione uma determinada coleção. Caso você não tenha condições de fazer um curso por questões de tempo, por questões financeiras, adote uma coleção. Após ler aquela coleção, faça uma revisão. Não existe estudo sem revisão, porque através da revisão nós conseguimos a memorização dos artigos de lei, dos princípios, dos conceitos que precisamos memorizar. Meus amigos, poucas palavras eu falei a respeito desta prova. Vamos continuar nos falando, vamos continuar conversando e enviem sugestões, enviem e-mail para aperfeiçoarmos o nosso canal de comunicação. Um grande abraço e até a próxima.